Título 4A. Da representação dos empregados. Artigo 510-A. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los, com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Parágrafo 1º. A comissão será composta. Inciso 1. Nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados, por 3 membros. Inciso 2. Nas empresas com mais de 3.000 e até 5.000 empregados, por 5 membros. Inciso 3. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. Parágrafo 2º. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º deste artigo. Artigo 510-B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Inciso 1. Representar os empregados perante a administração da empresa. Inciso 2. Aprimorar o relacionamento entre a empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo. Inciso 3. Promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Inciso 4. Buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho, de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. Inciso 5. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. Inciso 6. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Inciso 7. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. Parágrafo 1º. As decisões da Comissão de Representantes dos Empregados serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. Parágrafo 2º. A comissão organizará sua atuação de forma independente. Artigo 510-C. A eleição será convocada com antecedência mínima de 30 dias, contados do término do mandato anterior, por meio de edital que deverá ser fixado na empresa, com ampla publicidade para inscrição de candidatura. Parágrafo 1º. Será formada comissão eleitoral, integrada por 5 empregados, não candidatos, para a organização e o acompanhamento do processo eleitoral, vedada a interferência da empresa e do sindicato da categoria. Parágrafo 2º. Os empregados da empresa poderão candidatar-se, exceto aqueles com contrato de trabalho por prazo determinado, com contrato suspenso ou que estejam em período de aviso prévio, ainda que indenizado. Parágrafo 3º. Serão eleitos membros da Comissão de Representantes dos Empregados os candidatos mais votados, em votação secreta, vedado o voto por representação. Parágrafo 4º. A comissão tomará posse no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Parágrafo 5º. Se não houver candidatos suficientes, a comissão de representantes dos empregados poderá ser formada com número de membros inferior ao previsto no artigo 510-A desta consolidação. Parágrafo 6º. Se não houver registro de candidatura, será lavrada a ata e convocada nova eleição no prazo de 1 ano. Artigo 510-D. O mandato dos membros da Comissão de Representantes dos Empregados será de 1 ano. Parágrafo 1º. O membro que houver exercido a função de representante dos empregados na comissão não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. Parágrafo 2º. O mandato de membro de Comissão de Representantes dos Empregados não implica suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, devendo o empregado permanecer no exercício de suas funções. Parágrafo 3º. Desde o registro da candidatura, até 1 ano após o fim do mandato, o membro da Comissão de Representantes dos Empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo 4º. Os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador interessado, do Ministério Público do Trabalho e do Ministério do Trabalho. Título 5. Da Organização Sindical. Capítulo 1. Da Instituição Sindical. Seção 1. Da Associação em Sindicato. Artigo 511.
É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas. Parágrafo 1º. A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que se denomina categoria econômica. Parágrafo 2º. A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional. Parágrafo 3º. Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares. Parágrafo 4º. Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural. Artigo 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o artigo 558 poderão ser reconhecidas como sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas nesta lei. Artigo 513. São prerrogativas dos sindicatos a representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal, ou interesses individuais dos associados, relativos à atividade ou profissão exercida. B. Celebrar contratos coletivos de trabalho. C. Eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profissão liberal. D. Colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, na estudo e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou profissão liberal. E impor contribuições a todos aqueles que participam das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outro sim, a prerrogativa de fundar e manter agências de colocação. Artigo 514. São deveres dos sindicatos: a. Colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidariedade social. B. Manter serviços de assistência judiciária para os associados. C. Promover a conciliação nos dissídios de trabalho. D. Sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter no seu quadro de pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de promover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na classe. Parágrafo único. Os sindicatos de empregados terão, outro sim, o dever de a. Promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito. B. Fundar e manter escolas do alfabetização e pré-vocacionais. Seção 2. Do reconhecimento e investidura sindical. Artigo 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes requisitos para serem reconhecidas como sindicatos: a reunião de 1/3, no mínimo, de empresas legalmente constituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação de empregadores, ou de 1/3 dos que integrem a mesma categoria ou exerçam a mesma profissão liberal, se se tratar de associação de empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos, ou de profissão liberal. B. Duração de 3 anos para o mandato da diretoria. C. Exercício do cargo de presidente por brasileiro nato, e dos demais cargos de administração e representação por brasileiros. Parágrafo único. O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá, excepcionalmente, reconhecer como sindicato a associação cujo número de associados seja inferior ao 1/3 a que se refere a linha A. Artigo 516. Não será reconhecido mais de um sindicato representativo da mesma categoria econômica ou profissional ou profissão liberal, em uma dada base territorial. Artigo 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais.
Parágrafo 1º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio outorgará e delimitará a base territorial do sindicato. Parágrafo 2º. Dentro da base territorial que lhe for determinada, é facultado ao sindicato instituir delegacias ou seções para melhor proteção dos associados, da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada. Artigo 518. O pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, instruído com exemplar ou cópia autenticada dos estatutos da associação. Parágrafo 1º. Os estatutos deverão conter: a denominação e a sede da associação. b. A categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja representação é requerida. c. A afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao interesse nacional. d. As atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda de mandato e de substituição dos administradores. E o modo de constituição e administração do patrimônio social e o destino que lhe será dado no caso de dissolução. f. As condições em que se dissolverá a associação. Parágrafo 2º. O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 519. A investidura sindical será conferida sempre à associação profissional mais representativa, a juízo do Ministro do Trabalho, constituindo elementos para essa apreciação, entre outros: a. O número de associados. b. Os serviços sociais fundados e mantidos. c. O valor do patrimônio. Artigo 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, seria expedida carta de reconhecimento, assinada pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas do artigo 513 e a obriga aos deveres do artigo 514, cujo inadimplemento a sujeitará às sanções desta lei. Artigo 521. São condições para o funcionamento do sindicato: a proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as instituições e os interesses da nação, bem como de candidaturas a cargos eletivos estranhos ao sindicato. b. Proibição de exercício de cargo eletivo cumulativamente com o de emprego remunerado pelo sindicato ou por entidade sindical de grau superior. c. Gratuidade do exercício dos cargos eletivos. d. Proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades mencionadas no artigo 511, inclusive as de caráter político-partidário, e proibição de cessão gratuita ou remunerada da respectiva sede à entidade de índole político-partidária. Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assembleia Geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua remuneração na profissão respectiva. Seção 3. Da administração do sindicato. Artigo 522. A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de 7 e no mínimo de 3 membros e de um conselho fiscal composto de 3 membros, eleitos esses órgãos pela Assembleia Geral. Parágrafo 1º. A diretoria elegerá, dentre os seus membros, o presidente do sindicato. Parágrafo 2º. A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira do sindicato. Parágrafo 3º. Constituirão atribuição exclusiva da diretoria do sindicato e dos delegados sindicais, a que se refere o artigo 523. A representação e a defesa dos interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo o mandatário com poderes outorgados por procuração da diretoria, ou associado investido em representação prevista em lei. Artigo 523. Os delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no parágrafo 2º do artigo 517 serão designados pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia. Artigo 524. Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma estatutária, as deliberações da Assembleia Geral concernentes aos seguintes assuntos:
A. Eleição de associado para representação da respectiva categoria prevista em lei. B. Tomada e aprovação de contas da diretoria. C. Aplicação do patrimônio. D. Julgamento dos atos da diretoria, relativos a penalidades impostas a associados. E pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho. Neste caso, as deliberações da Assembleia Geral só serão consideradas válidas quando ela tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo com as disposições dos estatutos da entidade sindical. O quórum para a validade da Assembleia será de metade mais um dos associados quites. Não obtido esse quórum em primeira convocação, reunir-se-á a Assembleia em segunda convocação com os presentes, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos. Parágrafo 1º. A eleição para cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada por escrutínio secreto, durante 6 horas contínuas, pelo menos, na sede do sindicato, na de suas delegacias e seções e nos principais locais de trabalho, onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelos delegados regionais do trabalho. Parágrafo 2º. Concomitantemente ao término do prazo estipulado para votação, instalar-se-á, em Assembleia Eleitoral Pública e Permanente, na sede do sindicato, a mesa apuradora, para a qual serão enviadas, imediatamente pelos presidentes das mesas coletoras, as urnas receptoras e as atas respectivas. Será facultada a designação de mesa apuradora supletiva sempre que as peculiaridades ou conveniências do pleito a exigirem. Parágrafo 3º. A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério Público do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designado pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho ou procuradores regionais. Parágrafo 4º. O pleito só será válido na hipótese de participarem da votação mais de 2/3 dos associados com capacidade para votar. Não obtido esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de 15 dias, a qual terá validade se nela tomarem parte mais de 50% dos referidos associados. Na hipótese de não ter sido alcançado na segunda votação, o coeficiente exigido será realizado o terceiro e último pleito, cuja validade dependerá do voto de mais de 40% dos aludidos associados, proclamando o presidente da mesa apuradora em qualquer dessas hipóteses os eleitos, os quais serão empossados automaticamente na data do término do mandato expirante, não tendo efeitos suspensivos protestos ou recursos oferecidos na conformidade da lei. Parágrafo 5º. Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio declarará a vacância da administração, a partir do término do mandato dos membros em exercício, e designará administrador para o sindicato, realizando-se novas eleições dentro de 6 meses. Artigo 525. É vedada a pessoas físicas ou jurídicas estranhas ao sindicato qualquer interferência na sua administração ou nos seus serviços. Parágrafo único. Estão excluídos dessa proibição: a. Os delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, especialmente designados pelo ministro ou por quem o represente. b. Os que, como empregados, exerçam cargos no sindicato mediante autorização da Assembleia Geral. Artigo 526. Os empregados do sindicato serão nomeados pela diretoria respectiva ad referendum da Assembleia Geral, não podendo recair tal nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens 2, 4, 5, 6, 7 e 8 do artigo 530 e, na hipótese de o nomeador haver sido dirigente sindical, também nas do item 1 do mesmo artigo. Parágrafo único. Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de associação em sindicato. Artigo 527. Na sede de cada sindicato haverá um livro de registro, autenticado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e do qual deverão constar, a tratando-se de sindicato de empregadores, a firma, individual ou coletiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome, idade, estado civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios ou, em se tratando de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados quanto ao sócio ou diretor que representar a empresa no sindicato. b. Tratando-se de sindicato de empregados ou de agentes ou trabalhadores autônomos ou de profissionais liberais,
além do nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado, o estabelecimento ou lugar onde exerce a sua profissão ou função, o número e a série da respectiva carteira profissional e o número da inscrição na instituição de previdência a que pertencer. Artigo 528. Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcionamento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança nacional, o Ministro do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir, por intermédio de delegado ou de junta interventora, com atribuições para administrá-la e executar ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe o funcionamento. Seção 4. Das eleições sindicais. Artigo 529. São condições para o exercício do direito do voto, como para investidura em cargo de administração ou representação econômica ou profissional. A. Ter o associado mais de 6 meses de inscrição no quadro social e mais de 2 anos de exercício da atividade ou da profissão. B. Ser maior de 18 anos. C. Estar no gozo dos direitos sindicais. Parágrafo único. É obrigatório aos associados o voto nas eleições sindicais. Artigo 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses cargos. Inciso 1. Os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de exercício em cargos de administração. Inciso 2. Os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical. Inciso 3. Os que não estiverem, desde 2 anos antes, pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base territorial do sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional. Inciso 4. Os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto persistirem os efeitos da pena. Inciso 5. Os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos. Inciso 6. Revogado. Inciso 7. Má conduta devidamente comprovada. Inciso 8. Revogado. Parágrafo único. Revogado. Artigo 531. Nas eleições para cargos de diretoria e do Conselho Fiscal, serão considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos em relação ao total dos associados eleitores. Parágrafo 1º. Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de eleitores, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á à nova convocação para dia posterior, sendo então considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes. Parágrafo 2º. Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a Assembleia em última convocação ser realizada 2 horas após a primeira convocação, desde que do edital respectivo conste essa advertência. Parágrafo 3º. Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio designar o presidente da sessão eleitoral, desde que o requeiram os associados que encabeçarem as respectivas chapas. Parágrafo 4º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções regulando o processo das eleições. Artigo 532. As eleições para a renovação da diretoria e do Conselho Fiscal deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 dias e mínimo de 30 dias, antes do término do mandato dos dirigentes em exercício. Parágrafo 1º. Não havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 dias a contar da data das eleições, a posse da diretoria eleita independerá da aprovação das eleições pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo 2º. Competirá a diretoria em exercício, dentro de 30 dias da realização das eleições e não tendo havido recurso, dar publicidade ao resultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio da relação dos eleitos, com os dados pessoais de cada um e a designação da função que vai exercer. Parágrafo 3º. Havendo protesto na ata da Assembleia Eleitoral ou recurso interposto dentro de 15 dias da realização das eleições, competirá a diretoria em exercício encaminhar, devidamente instruído, o processo eleitoral ao órgão local do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que o encaminhará para decisão do Ministro de Estado. Nesta hipótese, permanecerão na administração até despacho final do processo a diretoria e o Conselho Fiscal que se encontrarem em exercício.
Parágrafo 4º. Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a posse da nova diretoria deverá se verificar dentro de 30 dias subsequentes ao término do mandato da anterior. Parágrafo 5º. Ao assumir o cargo, o eleito prestará por escrito e solenemente o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes e os estatutos da entidade. Seção 5. Das associações sindicais de grau superior. Artigo 533. Constituem associações sindicais de grau superior as federações e confederações organizadas nos termos desta lei. Artigo 534. É facultado aos sindicatos, quando em número não inferior a 5, desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação. Parágrafo 1º. Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a menos de 5 o número de sindicatos que àquela devam continuar filiados. Parágrafo 2º. As federações serão constituídas por estados, podendo o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de federações interestaduais ou nacionais. Parágrafo 3º. É permitido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os interesses, agrupar os sindicatos de determinado município ou região a ela filiados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou profissões agrupadas. Artigo 535. As confederações organizar-se-ão com o mínimo de 3 federações e terão sede na capital da República. Parágrafo 1º. As confederações formadas por federações de sindicatos de empregadores denominar-se-ão Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres, Confederação Nacional de Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e Cultura. Parágrafo 2º. As confederações formadas por federações de sindicatos de empregados terão a denominação de Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria, Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Marítimos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Educação e Cultura. Parágrafo 3º. Denominar-se a Confederação Nacional das Profissões Liberais a reunião das respectivas federações. Parágrafo 4º. As associações sindicais de grau superior da agricultura e pecuária serão organizadas na conformidade do que dispuser a lei que regular a sindicalização dessas atividades ou profissões. Artigo 536, revogado. Artigo 537. O pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, acompanhado de um exemplar dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembleia de cada sindicato ou federação que autorizar a filiação. Parágrafo 1º. A organização das federações e confederações obedecerá às exigências contidas nas alíneas B e C do artigo 515. Parágrafo 2º. A Carta de Reconhecimento das Federações será expedida pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a coordenação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial outorgada. Parágrafo 3º. O reconhecimento das confederações será feito por decreto do Presidente da República. Artigo 538. A administração das federações e confederações será exercida pelos seguintes órgãos: a. Diretoria. b. Conselho de Representantes. c. Conselho Fiscal. Parágrafo 1º. A diretoria será constituída no mínimo de 3 membros, e de 3 membros se comporá o Conselho Fiscal, os quais serão eleitos pelo Conselho de Representantes com mandato por 3 anos. Parágrafo 2º. Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou dos planos das confederações, respectivamente. Parágrafo 3º. O presidente da federação ou confederação será escolhido dentre os seus membros pela diretoria. Parágrafo 4º. O Conselho de Representantes será formado pelas delegações dos sindicatos ou das federações filiadas,
constituída cada delegação de 2 membros, com mandato por 3 anos, cabendo um voto a cada delegação. Parágrafo 5º. A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão financeira. Artigo 539. Para a constituição e administração das federações serão observadas, no que for aplicável, as disposições das seções 2 e 3 do presente capítulo. Seção 6. Dos direitos dos exercentes de atividades ou profissões e dos sindicalizados. Artigo 540. A toda empresa, ou indivíduo que exerçam respectivamente atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta lei, assiste o direito de ser admitido no sindicato da respectiva categoria. Parágrafo 1º. Perderá os direitos de associado sindicalizado que, por qualquer motivo, deixar o exercício de atividade ou de profissão. Parágrafo 2º. Os associados de sindicatos de empregados, de agentes ou trabalhadores autônomos de profissões liberais que forem aposentados, estiverem em desemprego ou falta de trabalho, ou tiverem sido convocados para prestação de serviço militar não perderão os respectivos direitos sindicais e ficarão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo de administração sindical ou de representação econômica ou profissional. Artigo 541. Os que exercerem determinada atividade ou profissão onde não haja sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar ou conexa, poderão filiar-se a sindicato de profissão idêntica, similar ou conexa, existente na localidade mais próxima. Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos sindicatos em relação às respectivas federações, na conformidade do quadro de atividades e profissões a que se refere o artigo 577. Artigo 542. De todo ato lesivo de direitos ou contrário a esta lei, emanado da diretoria, do conselho ou da Assembleia Geral da entidade sindical, poderá qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer, dentro de 30 dias, para a autoridade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. Parágrafo 1º. O empregado perderá o mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Parágrafo 2º. Considera-se de licença não remunerada, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo. Parágrafo 3º. Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta consolidação. Parágrafo 4º. Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei. Parágrafo 5º. Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa, dentro de 24 horas, o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado, e em igual prazo sua eleição e posse, fornecendo, outro sim a este, comprovante no mesmo sentido. O Ministério do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no caso da designação referida no final do parágrafo 4º. Parágrafo 6º. A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que o empregado se associe a sindicato, organize associação profissional ou sindical ou exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado, fica sujeita à penalidade prevista na letra do artigo 553, sem prejuízo da reparação a que tiver direito o empregado. Artigo 544. É livre a associação profissional ou sindical, mas ao empregado sindicalizado é assegurada, em igualdade de condições, preferência. Inciso 1. Para admissão nos trabalhos de empresa que explore serviços públicos ou mantenha contrato com os poderes públicos. Inciso 2. Para ingresso em funções públicas ou assemelhadas, em caso de cessação coletiva de trabalho, por motivo de fechamento de estabelecimento. Inciso 3.
nas concorrências para aquisição de casa própria, pelo Plano Nacional de Habitação, ou por intermédio de quaisquer instituições públicas. Inciso 4. Nos loteamentos urbanos ou rurais, promovidos pela União, por seus órgãos de administração direta ou indireta ou sociedades de economia mista. Inciso 5. Na locação ou compra de imóveis, de propriedade de pessoa de direito público ou sociedade de economia mista, quando sob ação de despejo em tramitação judicial. Inciso 6. Na concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências financeiras do governo ou a ele vinculadas. Inciso 7. Na aquisição de automóveis, outros veículos e instrumentos relativos ao exercício da profissão, quando financiados pelas autarquias, sociedades de economia mista ou agências financeiras do governo. Inciso 8. Revogado. Inciso 9. Na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, obedecida a legislação que regule a matéria. Artigo 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as contribuições devidas ao sindicato, quando por este notificados. Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do importe descontado deverá ser feito até o 10º dia subsequente ao do desconto, sob pena de juros de mora no valor de 10%, sobre o montante retido, sem prejuízo da multa prevista no artigo 553 das Cominações Penais relativas à apropriação indébita. Artigo 546. Às empresas sindicalizadas é assegurada preferência, em igualdade de condições, nas concorrências para exploração de serviços públicos, bem como nas concorrências para fornecimento às repartições federais, estaduais e municipais e às entidades paraestatais. Artigo 547. É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qualquer função representativa de categoria econômica ou profissional, em órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou isenções tributárias, salvo em se tratando de atividades não econômicas. Parágrafo único. Antes da posse ou exercício das funções a que alude o artigo anterior, ou de concessão dos favores, será indispensável comprovar a sindicalização ou oferecer prova, mediante certidão negativa no Departamento Nacional do Trabalho, no Distrito Federal, ou da Autoridade Regional do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, nos estados e no território do Acre, de que não existe sindicato no local onde o interessado exerce a respectiva atividade ou profissão. Seção 7. Da gestão financeira do sindicato e sua fiscalização. Artigo 548. Constituem o patrimônio das associações sindicais. A. As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades, sob a denominação de imposto sindical, pagas e arrecadadas na forma do capítulo 3 deste título. B. As contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos ou pelas assembleias gerais. C. Os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos. D. As doações e legados. E. As multas e outras rendas eventuais. Artigo 549. A receita dos sindicatos, federações e confederações só poderá ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obedecidas às disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos. Parágrafo 1º. Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, ficam as entidades sindicais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica Federal, ou pelo Banco Nacional da Habitação, ou ainda, por qualquer outra organização legalmente habilitada a tal fim. Parágrafo 2º. Os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a prévia autorização das respectivas Assembleias Gerais, reunidas com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, ou dos conselhos de representantes com a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 3º. Caso não seja obtido o quórum estabelecido no parágrafo anterior, a matéria poderá ser decidida em nova Assembleia Geral, reunida com qualquer número de associados com direito a voto, após o transcurso de 10 dias da primeira convocação. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas no parágrafo 2º e 3º, a decisão somente terá validade se adotada pelo mínimo de 2/3 dos presentes, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Da deliberação da Assembleia Geral, concernente à alienação de bens imóveis,
caberá recurso voluntário, dentro do prazo de 15 dias, ao Ministro do Trabalho com efeito suspensivo. Parágrafo 6º. A venda do imóvel será efetuada pela diretoria da entidade, após a decisão da Assembleia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante concorrência pública, com edital publicado no Diário Oficial da União e na imprensa diária, com antecedência mínima de 30 dias da data de sua realização. Parágrafo 7º. Os recursos destinados ao pagamento total ou parcelado dos bens imóveis adquiridos serão consignados, obrigatoriamente, nos orçamentos anuais das entidades sindicais. Artigo 550. Os orçamentos das entidades sindicais serão aprovados, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselho de Representantes, até 30 dias antes do início do exercício financeiro a que se referem, e conterão a discriminação da receita e da despesa, na forma das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. Os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão publicados, em resumo, no prazo de 30 dias, contados da data da realização da respectiva Assembleia Geral ou da reunião do Conselho de Representantes, que os aprovou, observada a seguinte sistemática. A. No Diário Oficial da União, seção 1, parte 2, os orçamentos das confederações, federações e sindicatos de base interestadual ou nacional. B. No órgão de imprensa oficial do Estado ou território ou jornal de grande circulação local, os orçamentos das federações estaduais e sindicatos distritais municipais, intermunicipais e estaduais. Parágrafo 2º. As dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o atendimento das despesas, ou não incluídas nos orçamentos correntes, poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a abertura de créditos adicionais solicitados pela diretoria da entidade, às respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão publicados até o último dia do exercício correspondente, obedecida a mesma sistemática prevista no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Os créditos adicionais classificam-se em A. Suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no orçamento, e B. Especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento, a fim de fazer face às despesas para as quais não se tenha consignado crédito específico. Parágrafo 4º. A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita para sua compensação, considerando-se para esse efeito, desde que não comprometidos: a. O superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior. B. O excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da diferença entre a renda prevista e a realizada, tendo-se em conta, ainda, a tendência do exercício. E C. A resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas no orçamento ou de créditos adicionais abertos no exercício. Parágrafo 5º. Para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e as despesas compromissadas. Artigo 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evidenciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executados sob a responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo 1º. A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados nos serviços de contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do controle que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação específica. Parágrafo 2º. Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados, após decorridos 5 anos da data de quitação das contas pelo órgão competente. Parágrafo 3º. É obrigatório o uso do livro diário, encadernado, como folha seguida e tipograficamente numeradas para a escrituração, pelo método das partidas dobradas, diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações que modifiquem, ou venham a modificar a situação patrimonial da entidade, o qual conterá, respectivamente, na primeira e na última páginas, os termos de abertura e de encerramento.
Parágrafo 4º. A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico para sua escrituração contábil, poderá substituir o diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamentos deverão satisfazer a todos os requisitos e normas de escrituração exigidos com relação aos livros mercantis, inclusive no que respeita a termos de abertura e de encerramento e numeração sequencial e tipográfica. Parágrafo 5º. Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a entidade adotará livro próprio para inscrição do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requisitos exigidos para os livros de escrituração. Parágrafo 6º. Os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente submetidos a registro e autenticação das delegacias regionais do trabalho, localizadas na base territorial da entidade. Parágrafo 7º. As entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qualquer natureza, de sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que atenderão às mesmas formalidades exigidas para livro diário, inclusive no que se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho local. Parágrafo 8º. As contas dos administradores das entidades sindicais serão aprovadas, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembleias Gerais ou Conselhos de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao Ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para sua elaboração e destinação. Artigo 552. Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patrimônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal. Seção 8. Das penalidades. Artigo 553. As infrações ao disposto neste capítulo serão punidas, segundo seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades: a. Multa de 100 cruzeiros e 5.000 cruzeiros, dobrada na reincidência. b. Suspensão de diretores por prazo não superior a 30 dias. c. Destituição de diretores ou de membros de conselho. d. Fechamento de sindicato, federação ou confederação por prazo nunca superior a 6 meses. E. Cassação da carta de reconhecimento. f. Multa de 1/30 avós, do salário mínimo regional, aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa justificada, o disposto no parágrafo único do artigo 529. Parágrafo 1º. A imposição de penalidades aos administradores não exclui a aplicação das que este artigo prevê para a associação. Parágrafo 2º. Poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes, com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e da autoria denunciados. Art. 554. Destitui da administração na hipótese da alínea C do artigo anterior, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um delegado para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 dias, em Assembleia Geral por ele convocada e presidida, à eleição dos novos diretores e membros do Conselho Fiscal. Art. 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à entidade sindical, a que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento estabelecidas nesta lei. b. Que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República, no uso da faculdade conferida pelo artigo 536. c. Que criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo governo. Artigo 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não importará no cancelamento de seu registro, nem consequentemente a sua dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que regulam a dissolução das associações civis. Parágrafo único. No caso de dissolução, por se achar a associação incursa nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a estrutura e a segurança do Estado, e a ordem política e social, os seus bens, pagas as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporados ao patrimônio da União e aplicados em obras de assistência social. Artigo 557. As penalidades de que trata o artigo 553 serão impostas: a. As das alíneas A e B, pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho,
com recurso para o Ministro de Estado. B. As demais, pelo Ministro de Estado. Parágrafo 1º. Quando se trata de associações de grau superior, as penalidades serão impostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena for da cassação da Carta de Reconhecimento de Confederação, caso em que a pena será imposta pelo Presidente da República. Parágrafo 2º. Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao acusado. Artigo 558. São obrigadas ao registro todas as associações profissionais constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de acordo com o artigo 511, e na conformidade do quadro de atividades e profissões a que alude o capítulo 2 deste título. As associações profissionais registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autoridades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes também extensivas as prerrogativas contidas na alínea D, e no parágrafo único do artigo 513. Parágrafo 1º. O registro a que se refere o presente artigo competirá às delegacias regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições autorizadas em virtude da lei. Parágrafo 2º. O registro das associações far-se-á mediante requerimento, acompanhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do número de associados, do patrimônio e dos serviços sociais organizados. Parágrafo 3º. As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo registro. Artigo 559. O Presidente da República, excepcionalmente e mediante proposta do Ministro do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, poderá conceder, por decreto, às associações civis constituídas para a defesa e coordenação de interesses econômicos e profissionais, e não obrigadas ao registro previsto no artigo anterior, a prerrogativa da alínea D do artigo 513 deste capítulo. Artigo 560. Não se reputará a transmissão de bens para efeitos fiscais, a incorporação do patrimônio de uma associação profissional ao da entidade sindical ou das entidades aludidas entre si. Artigo 561. A denominação sindicato é privativa das associações profissionais de primeiro grau, reconhecidas na forma desta lei. Artigo 562. As expressões federação e confederação seguidas da designação de uma atividade econômica ou profissional constituem denominações privativas das entidades sindicais de grau superior. Artigo 563. Revogado. Artigo 564. As entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribuição representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade econômica. Artigo 565. As entidades sindicais reconhecidas nos termos desta lei não poderão filiar-se a organizações internacionais, nem com elas manter relações, sem prévia licença concedida por decreto do Presidente da República. Artigo 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das instituições paraestatais. Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo os empregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Estados e Municípios. Artigo 567. Revogado. Artigo 568. Revogado. Artigo 569. Revogado.